pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o universo dos substantivos. Então, desde já, seja bem-vindo ao vídeo de hoje e nós vamos dando aí sequência a esse estudo sobre essa classe gramatical e hoje vamos estudar um pouco sobre o substantivo coletivo. A palavra coletivo, ela já vai dar uma visão de ter uma coleção, vai ter uma variedade, uma multiplicidade de vários objetos, mas dentro desse substantivo coletivo, nós vamos sempre ter apenas agrupamentos de objetos ou seres da mesma espécie, certo? Então, quando nós ouvirmos falar sobre substantivo coletivo, prestem bem atenção, nós vamos estar falando sobre uma única palavra que vai denominar, caracterizar e indicar vários seres da mesma espécie. Por exemplo, quando nós temos um conjunto de vários lobos, que são aqueles animais, nós temos um conjunto de vários lobos que vão ali estar sendo representados pela palavra alcateia, que é o substantivo coletivo de lobos. Então, quando se fala alcateia, nós já vamos saber que é um conjunto, um agrupamento de vários lobos ali dentro dessa única palavra. Então, é uma palavra que aparece em singular, mas que vai dar uma ideia plural, vai dar uma ideia de conjunto de vários seres e objetos da mesma espécie, da mesma situação. Então, quando nós temos o substantivo coletivo, ele vai designar, ou seja, ele designa um conjunto de objetos de mesma espécie. Ou seja, por exemplo, um álbum ele vai conter várias fotografias. Então, essas fotografias são os objetos que vão estar dentro desse álbum. E esse álbum será o nosso substantivo coletivo. Porque quando ouvimos falar em álbum, a gente já vai ter a ideia que nós vamos ter vários tipos de foto ali agrupadas, unificadas em um mesmo álbum, certo? Por exemplo, quando queremos falar sobre um conjunto, um grupo de elefantes, nós vamos falar a palavra substantivo coletivo manada, que vai representar aí a situação desse agrupamento de elefantes. Então, quando nós vamos observar um substantivo coletivo dentro de uma frase ou numa leitura, quando a gente observar um agrupamento de mesma espécie, por exemplo, quando a gente vai falar num texto ou fazer uma leitura que fale sobre um conjunto de várias ilhas, nós vamos falar de arquipélago, né, que vai representar e caracterizar esse grupo de várias ilhas. Então, essa palavrinha agrupamento, ela vai estar presente dentro do substantivo coletivo, justamente porque é o substantivo coletivo que vai representar o conjunto de vários seres de mesma espécie, certo? Então, não esqueçam disso. Por exemplo, numa família onde o pai e a mãe têm 3, 4, 5 filhos, a gente vai chamar aqueles vários filhos ali de prole, ou seja, o substantivo coletivo de filhos é prole. Por exemplo, no deserto, nós sempre vamos ter ali a presença daqueles animais, né, que são bem altos, que são os camelos. Então, qual é o substantivo coletivo de vários camelos? É cáfila. Então, a cáfila, né, a palavra cáfila, ela é o substantivo coletivo de camelos. Ou seja, para nós não ficarmos falando repetitivamente a palavra vários camelos, grupos de camelos, muitos camelos, nós vamos chamar apenas a palavra cáfila, ou seja, a palavra cáfila, ela vai representar e dar a visão aí que nós temos um conjunto, um agrupamento de vários animais, que são, no caso, os animais camelos, certo? Então, não se esqueça disso, certo? Quando nós falarmos de substantivo coletivo, quando nós tivermos a ideia de vários
agrupamentos ali de uma mesma coisa. Por exemplo, boiada, né? Nós vamos ter a ideia que nós estamos falando de muitos bois, não é? Então, aí você vai ter a presença do substantivo coletivo, tá, pessoal? Então, mais uma vez para relembrar, substantivo coletivo, além de designar e dar nome aos seres, ele vai agrupar ali uma unificação, uma junção de objetos, de coisas da mesma espécie. Por exemplo, na música, orquestra significa o quê? Significa dizer que nós temos um conjunto de instrumentistas, né? Um conjunto de músicos ali agrupados que vão estar fazendo parte da orquestra. Tá? Ao invés de falar cada tipo de músico que está presente ali, nós vamos unificar e caracterizar esses vários músicos, esses vários instrumentistas, que cada um tem um instrumento diferente, e vamos unificar e vamos falar apenas orquestra, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Falamos um pouco sobre o substantivo coletivo, que ele vai dar uma ideia aí de multiplicidade, de variedade, de muitas coisas agrupadas em uma mesma palavra, e essa mesma palavra ela vai dar uma ideia de um conjunto. É uma palavra que vai dar a ideia do todo, de tudo aquilo que está agrupado. Certo, pessoal? Então não esqueçam, vocês podem anotar um pouco no caderno de vocês o que vocês viram aqui, e nós vamos logo ter mais uma atividade para a gente fixar um pouco mais o conteúdo. Então até a próxima, obrigado, e não se esqueça de sempre acompanhar os nossos vídeos aqui no canal. Até a próxima, pessoal, e tchau, e logo nos vemos.